Tudo orna, tudo orna, tudo orna, tudo orna, tudo orna. Você está ouvindo a série Linha do Tempo, especial de 10 anos de Tudo Orna, a História. Episódio 7, Criamos um Café, a experiência offline da Orna. Oi, pessoal! Meu nome é Bárbara. Eu sou a Débora. Eu sou a Júlia. E nós somos as Irmãs Alcântara! Galera, é o seguinte, você já chegou até esse episódio, até o episódio... Já chegou. Você já chegou. Pentelha, Júlia. Você já chegou até este episódio, que é o episódio número 7. O 7 é um número chave, né, gente? O número 7. E até agora não deixou nenhum comentário nesse podcast maravilhoso. Ai, que absurdo. Não, sinceramente, a gente aqui criando conteúdo, entendeu? Criando entretenimento, criando... Chateada? Gente, nenhum likezinho, sabe? Nem colocando, pontuando as estrelinhas, nada. Que custa, gente? É verdade. No podcast você precisa dar estrelinha. Então, vai lá avaliar. Vai avaliar, porque isso ajuda, de repente, a quem sabe essa série se tornar top no Spotify, por exemplo, das séries mais ouvidas. O que vocês acham da gente fazer? Nossa, acho que tá demorando do Spotify nos notar, né? Tá demorando. Poxa, a gente já tá lá um tempão. Até agora, nada de a gente ganhar um destaque lá. Então é o seguinte, a gente vai precisar da nossa comunidade, da galera que tá escutando aí, ajudar essa história a acontecer. Porque enquanto a Netflix não nos nota, a Spotify, de repente, pode notar antes, né, meninas? O que vocês acham? A Amazon também. A Amazon. São coisas diferentes. A Júlia já quer que seja as duas, não vamos confundir, né? Não há concorrência. Maravilhoso. Pior que a concorrência, né? Então, se escolher um, não pode pro outro. Na Amazon e na Netflix, no caso, né? Sim, na Globoplay. Globoplay também. Enfim, foco, Débora, foco. Tá, foca, Débora. Foca nessa... Mas é importante essa introdução, porque senão fica essa coisa, né, de ouvindo aqui, a gente já chega já mandando, né, guria? A gente chega mandando conteúdo animal aqui e não fala nada. Tem que fazer o call to action. Tá certo, isso. Tem que fazer o CTA, já fizemos. Maravilhoso, todo mundo entendeu. Aguardamos que esse seja bombástico, as avaliações. E agora vamos começar com o tópico de hoje, que é sobre a continuação da linha do tempo de pessoas assim, completamente inquietas, que não param de arranjar coisa pra cabeça, né, meninas? Sim. Nem me fale. Dor de cabeça. Eu falo isso com propriedade, porque eu lembro que eu fui muito a advogada do diabo quando a gente, nesse caso, que iríamos contar nesse episódio. Certo, gente. Então, assim, cada projeto, cada coisa que você tá se envolvendo ali, quando você tá empreendendo, né? Você avalia muito, né? Os riscos, a dificuldade daquilo, a viabilidade daquilo e tal. E esse projeto que a gente vai contar pra vocês, sem dúvida, né? Foi um dos mais desafiadores na nossa carreira, principalmente porque, como você viu na nossa trajetória, a gente sempre trabalhou com o digital e até quando a gente tinha a agência, ela tinha muito foco no digital. Então, quando a gente entendeu, a gente começou a estudar a possibilidade de criar experiências da nossa marca físicas, lembrando que a marca já estava materializada em produtos, ela já tinha os produtos físicos, mas o ponto de venda, né, um ponto de experiência não existia porque tudo ainda é bastante online, né? As vendas eram online e tal, então a gente tinha poucos aspectos para explorar, além da embalagem, além do recebimento daquele produto, da forma com que a gente sempre, né, teve muita atenção aos detalhes, enfim. Mas a gente começou a cogitar essa possibilidade de ter uma experiência de marca Orna fora do campo online. E é claro que a primeira coisa que a gente pensou quando a gente começou a conversar sobre isso era de ter uma loja física da Orna Bolsas, que também ia comercializar os produtos da Orna Makeup naquela época. A gente conversava, né, tinha um diálogo sobre isso, de abrir a nossa loja, que era a loja da nossa marca. Mas de repente, gente, as coisas mudaram.
Surgiram algumas coisas no caminho e agora eu passo a palavra pra Bárbara contar um pouquinho. Oi? Opa, a menina tá aqui. Pra falar um pouquinho sobre como que foi. Porque, gente, eu falo muito, sabe? Eu quero dar uma parada, porque eu gosto de dar essa introduzida, essa mediada. Mas eu quero ouvir vocês aí, porque no último... Não sei bem que no último episódio era do apartamento, né? Por isso que eu falei pra caramba. Mas assim, é importante que Mas é bom que você fale. Não tem problema algum. Ué. Então é o seguinte, Bah, vamos começar a contar sobre tchan, 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 tchan. A gente tá fazendo isso em todos, né? Sobre tchan, 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 tchan. Orna Café. A gente tá fazendo isso? Tá, guria. Toda vez a gente fala tchan, Guria. tchan, tchan, tchan. Bom, eu também não tô lembrada desse detalhe, mas vamos lá. Bora começar contando como surgiu o Orna Café, a ideia, a concepção, remodelagem, por que a Júlia trouxe as suas objeções naquele período e vamos que vamos. Vamos lá. Como começou o Orna Café? Você já sabe, né, que eu sou casada com o Rick. Ele é um amante de café, ele é apaixonado por café e sempre teve essa vontade de ter uma cafeteria ou de mexer com café porque ele gosta muito e entende bastante do assunto. Ele também tem um amigo que se chama Emerson, que também gosta muito de café, então eles eram um grupo de amigos que tomava café, ia pra cafeteria. Entusiasmados. Exatamente. E sempre tinham essa ideia, e como o Rick, ele também é meio empreendedor, porque não vive com a gente, não meio, né, totalmente, mas ele tá envolvido, ele tinha essa vontade. Nessa mesma época que eles ficavam conversando e eu participava dessas conversas porque às vezes eles estavam indo lá em casa, então eu ouvia os meninos conversar sobre essa ideia de ter uma cafeteria, que poderia ser uma cafeteria chamada Amigos do Café e alguma coisa assim. Amigos do Café. Mas eles achavam super legal a ideia e sempre ficava ouvindo. Nesse mesmo momento, a gente também ficava conversando, a Dé e a Ju, sobre como a gente... Será que uma hora a gente vai ter uma loja física? Será que um dia a gente vai investir num espaço para uma experiência offline das nossas marcas? As pessoas vão poder comprar bolsas Orna numa loja, elas vão poder... Enfim, a gente sonhava com isso também. Então, ter um espaço físico, essa experiência offline fazia muito sentido para as nossas marcas também. A gente foi ouvindo e comentava com as meninas sobre essa ideia que o Rick tinha sobre abrir uma cafeteria e a gente foi amadurecendo e juntando os sonhos. Ao mesmo tempo que a gente queria ter essa experiência offline do Grupo Orna, da Orna, e também juntar com o café, que era o sonho dos meninos. Também o fato que o café, ele junta as pessoas, ele tem esse papel de unir, a gente faz reunião, a gente toma um café, a gente marca num café para conversar com os amigos. Então a gente amava esse conceito de ter um café junto com a Orna e que se a gente criasse um dia uma experiência Orna, também teria que ter o café. Então tava fazendo muito sentido. E complementando sobre esse tópico, né? Então, assim, surgiu essa ideia. Lembrando, né, que o Ricardo, ele já tinha sido nosso sócio lá no começo. Aí ficou um período, né, desenvolvendo as suas outras atividades. E a gente retomou essa possibilidade de repente, criar alguma coisa em conjunto mesmo, né? Que era um fator de unir oportunidades. Porque eles estavam abrindo um café, nós já tínhamos uma marca forte e estávamos interessadas em abrir, só que naquele momento também não seria viável para nós investir, não seria o momento. Então, já que já estava investindo no estabelecimento e etc., fazia sentido a gente entrar como cedendo, né, o uso da marca Orna para aquele estabelecimento, trabalhando estratégias de branding dentro daquele espaço e uma oportunidade de oferecer nossos produtos, enfim. Foi muito interessante algo que aconteceu também, que naquele ano, meses depois da abertura do Orna Café, pouquíssimos meses depois, a Tiffany abriu a sua primeira cafeteria dentro da loja modelo, né, da loja conceito que fica na Quinta Avenida. E aquilo foi uma confirmação muito interessante pra gente de que grifes, né, que tenham produtos ali como produtos centrais, podem também criar outras formas de diversificar a sua experiência de marca para agregar valor ao seu produto, né, aos seus produtos. E é bem legal falar disso, porque eu lembro que quando a gente estava estudando o modelo de negócio do Orna Café, a gente estava pensando, poxa, será que já teve gente que fez isso? Será que já teve alguém que começou com uma marca de outras coisas, de acessórios, e foi pro café? E a gente até achou alguns exemplos muito pontuais, mas era muito pontual. Mas eu lembro que foi um
um respiro, assim, nossa, olha que legal. Eu não sei, se não me engano, não sei se era a Tommy Hilfiger. Foi a Gucci. Não sei. A gente não não lembro. Não, acho que não, a Gucci. Não vamos falar besteira, mas eu acho que era a Tommy. Eu tenho quase certeza que não era a Gucci. Mas... e depois a gente começou a ver assim, se concretizando naquela mesma época. Tanto que depois, agora, em 2019, também a Dior abriu o café dela ali no Design District. Então, tem a loja da Dior embaixo, em cima uma cafeteria. Então, para nós foi muito assim, nossa, que legal, sabe? Parece que tem sim, gente. Parece que tem o café da Gucci também. A Débora tá confirmando ali. Fez muito sentido isso que a Ju falou. A gente começou, pra você ver que mais ainda depois, as marcas, elas começaram a ir além de só vender seus produtos. Elas precisavam criar essa experiência, esse conforto, essas novas formas de você ter contato com a marca que vão além de consumir, por exemplo, a bolsa, né? No caso da Gucci, digamos assim, que tem. Então, você vai numa Tiffany, não necessariamente você precisa comprar uma joia ou tem condições de comprar uma joia, mas você gosta da marca e você simplesmente entrar lá, poder tomar um café da Tiffany é uma experiência marcante. E nós vivemos de experiências, a gente vive de lembranças. É isso que é incrível, que é gostoso. A gente investe nisso, né? Sempre. Seja na experiência para nossa vida, numa viagem, num passeio, num restaurante diferente, provando novas comidas. Então a gente precisa desses momentos. E quando a gente pensou em Orna, e era algo que a gente sempre buscou, como nós somos um produto 100% online, a gente trabalha com loja virtual, então a gente cria as nossas experiências de marca ao você receber seu produto na sua casa. É o cheirinho, é a embalagem, é como que você vai abrir, tudo isso é pensado. Imagina então se a gente conseguisse criar um lugar com uma arquitetura que fazia todo sentido o nosso mundo com que a gente gostava, a questão de estética, que envolvesse ordem. Então, gente, tomando um bom café, podendo se reunir para fazer conversa sobre trabalho, criação de novos projetos, que a gente pudesse fomentar o empreendedorismo naquele local. Então foi tudo se encaixando para sim a gente pensar em juntar as ideias de ter um local da Orna e ser essa cafeteria, que era o sonho dos meninos, e a gente se juntou, viramos um grupo de sócios, que uma parte era focado no café e na marca. Muito legal. Perfeito. E aí você junta, né, essas ideias de as habilidades, né, dos sócios, que são habilidades diferentes, cada um com a sua, para unir forças, né, num time interessante também. Uma questão que é importante você se perguntar quando você tá querendo abrir um negócio, alguma coisa assim, é assim, o porquê que a minha marca, por que mais um café deve existir? Por que faz sentido, né, criar esse novo café? O que ele vai ter que outro lugar não oferece? Essa é uma pergunta importante. Se você tá abrindo um negócio de moda, se você tá abrindo um negócio físico, independente do que for, era essa pergunta que faltava, de repente, pros meninos que estavam pensando em abrir um café responderem, porque eles não tinham essa resposta. E a gente veio com essa resposta, né? Que a gente queria também resgatar a origem das cafeterias, que é o que a Bá comentou, que é um lugar... Só até uma curiosidade aqui pra falar, né? Que as primeiras cafeterias, elas surgiram no iluminismo. E os cafés, eles eram vistos como os motores da criatividade, né? Os salões parisienses da época moderna, eles eram os espaços onde as ideias se misturavam, ornavam entre si e geravam novas ideias. Então, assim, era onde as mentes brilhantes, todo mundo massa tava lá, com esse objetivo de criar, recriar. E, lógico, a energia, o café sempre teve essa coisa de ter essa energia, de estar esse gás. O café, ele ficou esse ambiente de gerar conexão, inspiração, né? Trazer ali um estímulo, realmente, né? Então, pra nós, era tão interessante isso. Ele tinha tão a ver com o que a gente acreditava, a valorização da nossa cidade, tudo, né? Pra nós, assim, foi incrível. Só que, né, gente, a gente sabia que a gente conseguiria proporcionar algo maravilhoso, mas, lógico, era algo completamente novo pra nós e desafiador, tá? Envolvendo um projeto tão grande, com novos sócios, enfim, uma operação da qual a gente ainda não tinha, né, até aquele momento, o conhecimento aprofundado. Então, aí começou a nossa saga. E é claro que a gente fez essa abertura e o início dessa jornada como a gente sabia fazer, compartilhando na internet. Nossa, gostei do jeito que você falou. Ficou legal, ficou muito massa. Então, tô dando uma pesquisada aqui, eu acho que a Gucci tem restaurante e aí passou pra café, mas eu quero muito dar uma pesquisada mais mesmo, mas só pra ver como que é legal, né? E como que, assim, como a gente tá falando, as marcas, o que a gente sempre fala de branding, né? É o sentimento que alguém tem por causa daquela marca. Não é somente o produto, não é
é nada só o produto. É muito mais a experiência, o que você sente. Então, quando alguém, por exemplo, é fã da marca Gucci ou é fã da marca Dior, mas não tem como consumir, né, Dior diariamente, consumir o produto em si, pode até consumir o conteúdo nas redes sociais e tal, o café também é uma forma de você consumir aquela marca, sentir-se parte, né, daquela marca e de uma forma mais acessível, inclusive, né? E de uma forma mais real, com trocas de experiências. Você ali com outras pessoas ali também, não só você e o produto, mas você com outras pessoas, né? E olha só que louco, né, gente? Só pra vocês entenderem, a gente sempre viveu bastante esse tipo de objeção quando a gente trazia ideias inovadoras em relação à nossa marca, crescimento. Falar de um café, qualquer pessoa que a gente comentava da possibilidade, né, achava muito estranho. Então, assim, era sempre aquela coisa, tipo, a gente sempre teve que explicar muito o que tava na nossa mente, porque, assim, explicando agora pra você que tá ouvindo, você pode falar, nossa, claro, que ideia boa, maravilhoso. Só que se você for falar, por exemplo, com alguém de negócios e tal, a pessoa fala, nossa, mas nada a ver, você tem um negócio ali, foca. A coisa que a gente mais escutou na nossa vida é que a gente não tinha foco e tal. E as pessoas não entendiam as estratégias, que na verdade a gente tava entrando numa jornada do cliente, numa linha, em pontos que a gente estava conseguindo entrar com a nossa marca em diferentes momentos de jornada de consumo. Era numa hora que tá do café da manhã, depois a bolsa dela que ela carrega com ela para todo quanto é lugar, depois durante o banheiro quando ela tá se maquiando para começar o dia. A Orna, aos poucos, ela começou a presente realmente, e quando a gente fala de marca, a gente fala também desses valores que a marca carrega, do que ela, toda a linguagem que ela traz, de tudo isso, que é por isso que as grandes marcas, uma que eu tenho certeza que trabalhou com essa extensão de experiência de marca foi a Pantone também. Então, criando cafés que tinham cores monocromáticas e tudo mais. Por quê? Porque quem ama cor e quem ama as ideias e toda a psicologia das cores e tudo que a Pantone carrega, né, da energia das cores, vai achar muito massa ir num café e tirar fotos com a marca e mostrar para as pessoas, cara, isso é uma coisa que faz a diferença para mim, essa energia da cor e tudo mais. Então, assim, para nós, era claro, a gente fazia tanto sentido. Existia, né, meninas, uma dificuldade de explicar por que a gente estava abrindo um café e não uma... Desculpa te cortar. Por que a gente estava abrindo um café e não uma loja da Orna? No Orna Café, é bem legal lembrar disso, que quem ficou com a operação mesmo foram os sócios, né? No final, nós éramos em 6 sócios, né? As 3 irmãs e os 3 meninos. E eles ficaram responsáveis pela operação, dia a dia, contratação. Ali, a coisa do dia a dia mesmo do Orna Café. E as irmãs nós, né, ficamos, no caso, com a parte da marca, de criar a marca, de criar qual que seria o mood da marca e toda a parte também de inspiração arquitetônica. A gente imaginava como que seria o café lá por dentro e tudo mais. Então é legal de falar pra eles. É a aplicação da marca, né? E assim, Ju, aí eu acho legal também falar, porque algumas pessoas, né? Acho que a gente até comentou um pouco sobre isso nos outros podcasts, a questão da diferença, né? Entre você, assim, ser um fundador e você ser a pessoa que toca um negócio, de você estar à frente e tudo mais. Então esse é um caso, por exemplo, que mostra isso, né? Que não é porque você é detentor de uma marca, por exemplo, ou fundador de uma marca, ou participa de uma sociedade, né, de um projeto como sócios, enfim, que você é a pessoa que está ali todo dia fazendo atendimento ao cliente no balcão, né, lógico. Então, o que a gente fazia? A gente fazia avaliação, né, de satisfação. A partir dessas avaliações, a gente trazia pontos, né, de melhoria, porque, lógico, para nós era muito importante, porque tudo isso faz parte do branding, mas, assim, muitas coisas não estavam no nosso controle, né, porque é uma empresa, né, que constituía... de mais pessoas envolvidas. Funções e responsabilidades. E é legal também falar que, assim, interessante, né, a respeito de estudo de caso mesmo. Éramos em 6, no entanto, nenhum dos 6 tinha experiência com ou gastronomia, ou com cafeteria, ou com, né, todas essas situações que demandam um espaço físico. Então, éramos nós com um sonho, com vontade de fazer a coisa certa, mas também sem ter uma pessoa dentro do time. O que, assim, se for para dar um conselho, né, para quem tá aí nos ouvindo, que tem um sonho de fazer isso, meu conselho é que, enfim, é sempre interessante que tenha uma pessoa dentro, né, ali da sociedade que seja mais do que um entusiasta do negócio em si, também uma pessoa que seja um profissional qualificado, né, para aquilo, porque não adiantava nada a gente querer fazer algumas coisas que estavam fora da nossa capacidade de fazer, né? Então, é uma
dica legal para as pessoas. Mas como a gente queria muito fazer, né? A gente foi fazendo, errando no caminho, ajeitando, acertava no final de semana, dava certo, mudava os planos. Então, o começo, principalmente, foi um começo muito flexível, né? Toda hora a gente mudava os planos, faz isso, muda aquilo. Até porque quando você lança algo, e a gente abriu a cafeteria, na hora do vamos ver mesmo, na hora de começar a entrar os clientes, que a gente começou a perceber, olha aqui uma necessidade que a gente não tinha percebido, vamos mudar esse processo, vamos voltar aqui. Então, foi bem dinâmico, assim, no começo também. Claro, é importante dizer isso tudo, né? Que no sentido de como que você vai, na escolha de um sócio, né? Que tem umas lições, umas ideias interessantes, né? Para aplicar. Quem que é uma equipe que vai ser diversificada? Às vezes, dentro desse quadro aí, societário, vai ter sócios que vão estar operando essas pessoas, né? Quais são as skills e habilidades que ela tem, enfim. E se não tem, como que a gente vai resolver isso? Porque isso vai ser um problema e tal. Mas muita coisa, gente, Sim. A gente fala aqui para vocês, mas a gente só aprendeu porque a gente se arriscou. A gente executou, tirou do papel todo um projeto, fez acontecer e correu os riscos, né? Porque, assim, o que acontece? O público tem, né, uma expectativa muito grande em relação ao projeto, mas querendo ou não, uma marca muito novinha. Então, assim, a gente conseguiu entender e realizar muita coisa e, né, a maioria. Mas claro que teve eventuais situações que a gente não teve o melhor atendimento quanto a gente gostaria, de repente oferecer o melhor produto, às vezes a gente começou a demorar para se ajustar em relação à quantidade, cardápio, desperdício e tal. É legal comentar também que nesse meio tempo, nesse processo de construção e obra do Orna Café, desde a decisão dele existir até a escolha do ponto pra gente alugar, um sócio desistiu por conta que não conseguiu tocar, então um sócio desistiu. Isso ficou o Rick, o Emerson e nós 3 irmãs, só que nesse momento o Fer, marido da Dé, também é um amante de café, por coincidência, ele gosta muito também, entende do assunto, acabou se envolvendo muito e entrou pra sociedade, e o Emerson acabou saindo também, acabou criando uma empresa familiar novamente, o que antes era uma empresa que virou sócio de uns amigos do Ricardo, porque tinha um sonho de abrir a cafeteria, eles não conseguiram dar continuidade e veio a operação inteira para nós. Por que a gente diz operação? Porque a parte ter tantos sócios, a ideia inicial do Orna Café é que a gente não assumisse a operação dele. A operação, eu digo, o dia a dia ali, da rotina, da cafeteria em si. A gestão da equipe que tá ali. Né? A gestão da equipe, enfim, aquela unidade é 001. E nós ficaríamos com a marca em si, o brand, o posicionamento, o desejo de marca que a gente leva as pessoas até o Orna Café. Esse estava mais ou menos dividido dessa forma. A partir do momento que os meninos saíram, um deles saiu bem no começo, outro mais no final, mas a gente acabou assumindo absolutamente tudo do Orna Café, o que foi um grande desafio. Então, quando a gente fala que a gente encara as coisas e vai aprendendo na marra, mesmo que a gente tivesse esse sonho de abrir um estabelecimento físico, uma experiência de marca e ter o Orna Café, nós não nos víamos atuando na operação dele. A gente se via atuando em outros pontos da marca, né? A gente pensa em expansão, a gente pensa em franquia, a gente pensa em negociação, e essa parte faz parte do nosso entendimento, né? Agora, o dia a dia de uma cafeteria era uma coisa que realmente era nova, então a gente acabou aprendendo tudo isso. Então, hoje eu sei como fazer toda a operação de uma cafeteria. Sim. É uma coisa que eu não imaginava que eu ia estar por dentro. Que é super legal, que a gente acaba aprendendo muito. O que é super legal, né? Se todo mundo que abrisse, que fizesse parte de um negócio, soubesse de todos os processos, na verdade, esse é o ideal, né? Esse é o ideal, que você saiba. Mas é impossível, né? Você saber todas as partes de todos os processos. Por isso que tem as pessoas qualificadas para isso. Mas no final das contas, a Bárbara ficou super envolvida ali e é legal. Eu tenho uma coisa para adicionar. Débora, você quer falar? Pode falar. Uma coisa que é importante de pensar, né, é que assim, nós só também topamos esse desafio e entendemos que aquilo fazia sentido naquele momento, porque a gente imaginava que os planos iam sair de acordo com o planejamento inicial. Mas aí, gente, eu quero falar um negócio pra você aí que tá ouvindo, que quer entender sobre empreendedorismo, etc, que assim, muita coisa vai sair fora do planejado, tá? Então é por isso que até às vezes a gente brinca, né, que fica planejando muito. Claro que o planejamento é fundamental, ele é importante, traz organização e tudo mais. Mas se as coisas saírem do planejado, que pode ocorrer,
Por exemplo, né, agora a gente tá vivendo no meio de uma pandemia onde praticamente tudo que você desenhou tem que ir pro lixo, né? Não tem o que fazer. Como que você lida com essa situação? Como que você lida com o momento em que você, cara, saiu sócio, você não sabe... Sabe, você tem que ter uma resiliência, uma força, algo tipo, eu vou encarar isso, entendeu? É uma força, assim, é uma clareza mesmo, um entendimento de que sair fora dos planos é o normal. E não o contrário, entendeu? A gente tem uma mania de achar que tudo é previsível, de tudo vai sair do jeito que a gente queria, daí quando não sai, não, é o contrário. Tenha certeza de que as coisas vão sair, que daí o tombo não é tão grande, sabe? Acho legal falar isso. É isso. Ótima essa dica, porque é verdade, porque por mais que a gente se planeje, muito provavelmente não vai ser bem certinho como planejou. E a gente já pulou pra parte da operação, com o café operado e tá, operando, né? Mas, gente, a gente tem que falar pra pessoa que tá ouvindo, pra você que tá ouvindo aí, o quanto foi desafiador do momento que a gente pegou aquele ponto até o momento da abertura do café, que era pra ter sido 1 ano de obra, né? Se eu não me engano. Não, peraí, como é que era? Eram 6 meses, 3, 6. Era pra ter sido... Era primeiro 3, depois 6, depois ficou 1 ano. Exato, era pra ter sido, assim, meses de obra e finalizamos com 1 ano de obra, né, pessoal? Então, vocês imaginem, pra nós que tínhamos planejado 3 meses de café pagando aluguel, mas sem faturamento, ter ficado todos os outros restantes, né? Os outros 9 meses, por exemplo, tendo que pagar aluguel, tendo que ter muitos e muitos custos, sem ter faturamento nenhum. E aí esse foi um período muito difícil, e esse foi um período muito difícil, que vale a Júlia lembrar. Por quê? Porque, de novo, aquele negócio do planejamento. Você tinha planejado até financeiramente algo que era aquilo ali. 3, depois 6, beleza. Depois a gente já inicia. Quando sai por algum motivo externo, problema com o fornecimento, enfim, uma série de questões que podem acontecer que estão além do que você pode fazer, gente, isso deixa você de mãos atadas. E aí a gente começou a entrar em muito mais demandas do que a gente imaginava que teria, né, naquele momento, assim. E houveram muitos problemas, sabe? Que agora a gente até tá falando de um jeito tranquilo aqui pra vocês, mas vocês não conseguem imaginar a quantidade de problema que a gente teve durante a obra, durante essa reforma desse local, que, enfim, levaram a nós mesmo prejuízo, sabe? Prejuízo financeiro desse café acontecer. Realmente foi algo que a gente não estava planejando, né? Ninguém planeja, né, que o negócio não dê certo. A gente planejou um negócio que desse certo e, infelizmente, demorou muito mais. Só que naquele momento, apesar de a gente compartilhar algumas coisas, né, com o pessoal no Instagram, e a gente compartilhava isso e aquilo. Às vezes a gente mostrava, olha, poxa, mais uma vez o balcão aqui foi feito de um jeito errado. Até compartilhava essas frustrações com quem nos seguia, até pro pessoal, para ter uma transparência, né, do tipo, não tá saindo café, mas é porque tá dando algumas coisas erradas e tudo mais. E as pessoas respondiam de um jeito positivo, ficavam felizes que a gente compartilhava ao menos, sabe? Mas a gente não mostrou muita coisa que aconteceu, né, pra ter chegado no ponto que chegou. Eu acho que a gente pode voltar a retomar, a explicar sobre essa concepção e compartilhamento de um negócio a partir do zero no digital. Porque a gente já meio que falou direto, mas eu acredito que essa é uma das principais características, né? Sim, esse é o grande diferença do Orna Café na minha visão, sabe? Assim, o fato de a gente realmente... Eu até resgatei esse print, até mostrei pra vocês. A gente tinha um post no perfil do Orna Café no Instagram e a gente já tinha 3 mil seguidores. Nossa, que legal. Então, assim, pessoas que estavam acreditando ali, que queriam acompanhar. E antes mesmo da gente abrir o nosso café, né? A gente já era uma das maiores cafeterias seguidas no Instagram de Curitiba. Não, era a maior já. Então, quando a gente abriu... A maior oficialmente. Quando a gente abriu, não tinha um perfil que tinha mais seguidores de café que o nosso já em Curitiba. E era muito interessante porque todo esse trabalho que a gente foi de compartilhando etapas da embalagem, ouvindo o público, né? No caso, nesse momento, a gente começou a fazer um processo que era o que a gente sabia fazer, né? Desde sempre. E no Orna Café a gente dedicou muito mesmo a esse diálogo. Tipo, o que você sente falta em outros lugares? O que você quer ver aqui? Por que você quer vir no Orna Café? Enfim, a gente escutou muito. As pessoas participaram do processo da concepção física e também dos produtos, né? Da experiência. Então, a gente gosta de dizer que foi um café que muitas pessoas, muitas empresas criam as coisas, né? Donos que estão começando um negócio pra ele.
né? Tipo, uma coisa que ele gosta, do jeito dele. E aqui foi junto, né? A gente, lógico, colocou todos os elementos e valores da marca, mas a gente criou com o público e para o público também. Então, assim, isso é muito interessante porque as pessoas eram, sem dúvida, né? O público foi parte desse processo e esse acompanhamento todo nos rendeu, inclusive, reviews antes mesmo do café abrir. Era assim, tipo, esperando, muito legal. esperando a abertura do melhor café do mundo. Foi muito interessante. Tipo, as pessoas dando 5 estrelas lá no Google e o café nem tava aberto, tava longe de abrir, tava todo mundo dando review. E o pessoal tirando foto no tapume, gente. Isso é muito legal. Sim, teve. Sim, eu acho que muito. o que as pessoas se impressionaram e hoje já virou algo comum, a gente vê que outros estabelecimentos também compartilham a abertura e desde o apartamento 33 isso virou algo assim natural. É legal ver o backstage, mas o que chamou atenção foi justamente que nós fizemos com uma cafeteria exatamente o que a gente fazia com todas as outras marcas que a gente criava. A gente não ignorava o fato que tinham pessoas nos acompanhando, elas participavam desse processo e dessa espera. Então a gente não esperava ficar tudo perfeito, incrível, lindo e abrir as portas e apresentar, nossa, olha o que a gente criou. E foi nós e mérito, e eu, olha o que a gente fez, como nós somos incríveis. Não, nada disso. É algo que a gente compartilha, as pessoas se sentem parte, porque elas são parte, a gente fez com que elas fossem parte e quando vivenciassem aquilo com a gente, fosse algo que foi uma colaboração, foi um conjunto de pessoas que estavam felizes e colaboraram com os detalhes com a abertura desse café. Então eu acho que isso também, junto com Orna Makeup, quando a gente fez, junto com Orna, quando a gente anunciou que também ia fazer uma marca, faz parte da nossa forma de criar novas marcas. E aí, gente, eu lembrei do negócio que a Bárbara contando sobre esses detalhes todos dessa concepção. Olha só, é que essa história, Bárbara, você vai lembrar que eu acho que você não sabe que eu vou falar isso. Mas assim, ó. Aí, gente, a gente teve um super lançamento na abertura, né? Depois de todas essas etapas, de tanto tempo junto. Lembrando que a gente inventou de abrir o efeito Orna nesse mesmo período. Então, assim, é só pra vocês entenderem da linha do tempo, que a gente vai contar como se fosse tudo separadinho. Mas nesse mesmo momento, a gente resolveu, tipo, que a gente ia criar a escola online e tal. Olha só que loucurada. O ponto que eu queria lembrar é que, assim, ó. Gente, são muitos processos, né? Dentro de uma concepção de um café, é muito diferente de você... Enfim, a gente pensa, a gente já tinha as outras marcas pra dar conta. A gente já tava abrindo esse café, tava iniciando um outro projeto, uma loucura. E um estabelecimento físico, ele tem muitos detalhes. Um lançamento de um evento, ele tem muitos detalhes, né? Um deles era um trabalho de assessoria de imprensa que a gente tava fazendo pra divulgar na cidade. E, gente, eu nunca esqueço que foi assim, ó. Teve um... Ai, meu Deus, foi assim, ó. Nem sei. Não, eu vou contar, foi assim. Teve uma entrevista, a gente tava dando algumas entrevistas e tudo mais. E aí, a gente deu uma entrevista pra um canal lá, que eles enviaram acho que era uma estagiária do veículo que veio conversar com a gente pra entender. E aí, ela começou a perguntar sobre a questão de Curitiba e tudo, né? E aí, teve uma hora que a Bárbara falou assim, ó. Assim, uma das coisas que a gente procura trazer das nossas marcas sempre é essa referência à cidade, né? Valorizando o local. Afinal de contas, a gente tem uma mania, né, de valorizar tudo que é de fora e tal. Então, assim, essa é a ideia. E aí, gente, a menina entendeu e escreveu assim na matéria. A gente tem mania de valorizar tudo que vem de fora. Tipo, ela pegou esse trecho, esse recorte. Gente. Ou seja... Perceba, né, gente? Era o contrário do que ela tava falando. E ela fez essa fala bem coloquial, dizendo assim, claro, então a gente faz isso por quê? Porque a gente, querendo dizer nós como sociedade, brasileiros, enfim, geralmente tendemos a valorizar. Então, a gente tem uma mania de valorizar o que é de fora. Por isso... Não, a gente tem... Por que eu falaria assim, né? Tipo, a gente tem uma mania, como se fosse uma mania nossa, não teve... de valorizar só o que é de fora. Exato. Porque todas as nossas marcas só valorizam Curitiba e se ela tivesse estudado um pouco a marca antes de fazer entrevista, acho que não teria feito essa confusão de... Mas assim, foi uma confusão estranha, porque na hora a gente já tinha contextualizado sobre essa questão, né? E aí eu ouvi essa palavra. Gente, vocês têm noção disso? A gente teve que resolver ainda esse tipo de detalhe de ruído de comunicação, que era tipo o oposto que a gente queria falar da marca e foi interpretado de um jeito diferente. Ah, não, gente. Tem veículos que são muito sérios, tem veículos que escrevem, mas tem uns que, pelo amor de Deus, você fica assim, ai, que legal
legal que você vai sair na mídia. Você pensa, não, pelo amor de Deus, não quero sair aí nunca. Desculpa, é verdade. Essa revista, não lembro desse site que fez essa matéria, foi uma matéria muito mal escrita. Foi tão ruim que a gente pediu pra tirar do ar. Não dava nem pra arrumar só aquela frase. Tava distorcido. Mas são vários detalhes. Isso, gente, que eu tô falando, pra você que tá ouvindo agora, é importante porque é a sua imagem e é a forma como as pessoas vão interpretar o que é você. Então, tem que estar correto, tem que fazer jus ao que você é. Tem que ser coerente com o que você é uma matéria, tem que ser coerente. Então, se você não pode ter receio de pedir alteração se alguma mídia fizer algo distorcido, você tem que falar, porque é a sua imagem. Então, isso vai ficar na internet pra sempre. Lembro que a gente falou com a editora-chefe mesmo. Sim. E é isso. E até é muito legal a gente estar falando sobre isso. Por quê? Porque é legal também você, como empreendedor ou dono de uma marca, ou dono da sua própria marca, você ter um pouco de noção do que é um trabalho de assessoria de imprensa, por exemplo. Você tendo um pouco de noção disso, sabe, dessa função, você também consegue se posicionar de uma maneira legal. Então, assim, você também consegue, inclusive, aprender o linguajar, né, entender? Porque cada profissão tem o seu linguajar, as suas palavras-chave e tudo mais. Você aprendendo também sobre isso, quando você for conversar com um jornalista, você também já sabe falar o que é um release, qualquer outra coisa que tenha ali. Né? Então, um clipping, um releasing, o press, não sei o quê. Então, você tem noção de como até conversar. Vem alguém conversar com você. Porque eu quero fazer aqui uma nota sobre você. Então, você já tem que falar, que legal, bacana. Olha, se você não tem assessoria de imprensa e você está fazendo por você mesmo. Que legal, bacana. Me explica, então, onde que vai sair? Qual que é o caderno que vai sair? Quantas pessoas você atinge nessa revista, mais ou menos? Qual que é a ideia? Qual que é o tom? E tudo mais. Então, é importante você ter essa função, principalmente no começo, quando você não pode, né, não tem condições de contratar um profissional. Uma coisa que é legal que você saiba, que também é diferente e que a gente fez, baseado nas nossas experiências com Tudo Orna, com o Apartamento 33, é algo que a gente já fazia sempre, foi usar a economia criativa para o Orna Café também. Então, os pisos foram patrocinados, a Electrolux também patrocinou o Orna Café, a gente tem a NER Casa de Luz que fez o nosso pendente maravilhoso, que tá lá. Então, assim, teve as mesas. São vários detalhes que um investimento muito alto. E quando caímos as louças, a Schmidt, né, fez as louças. Então, assim, muitas coisas que a gente pode se aprofundar. Acho que até tem o curso do Efeito Orna. A gente fala mais detalhadamente, mas como a gente tá contando a história. Mas é outra coisa que pode abrir também a sua visão de possibilidades. Porque é sim investimento alto você abrir um estabelecimento físico. Nós tivemos muito problema com a obra, muito mesmo. Teve muitos erros de execução. Então, tudo isso, cada erro custou caro. Nossa. Porque cada vez que dava errado o balcão, tinha que destruir e refazer. Então, nossa obra foi muito demorada. E isso tudo por quê? Porque a gente também não tinha muita experiência com esse tipo de assunto. Foi um grande aprendizado. Mas, por outro lado, nós também tivemos algumas economias, digamos assim, por conta dessas parcerias que, imagina, a gente colocou, por exemplo, papel de parede numa parede gigantesca lá do Orna Café, que a gente tem um pé direito bem grande, que é um investimento alto. Então a gente conseguiu esse papel de parede, essa parceria com a Dornier. Bem legal você ter falado sobre isso, Bá, porque geralmente a gente não consegue, né, imaginar que isso pode ser feito até por estabelecimentos comerciais, mas como não, né? Assim como a gente já falou do case do Apartamento 33, o Orna Café ainda mais seria um lugar onde as pessoas iriam estar lá, né? O cliente, né, no caso o convidado do Orna Café, estaria lá vendo o produto ao vivo, sim, né? Vendo o piso da Eliane, vendo os metais. Uma casa-cor. Exatamente, é uma casa-cor. Então as pessoas tiram foto do lustre da NER. Então foi muito legal ter conseguido conversar em passado, encontrado parceiros que têm a mesma ideia que nós, sim, né? Que têm os mesmos propósitos. E que conseguiram aproveitar esse conteúdo, né, Ju? Porque eles tiveram muito resultado depois de fazer essa parceria com a Orna Café. Todos tiveram muito resultado. E eles conseguiram aproveitar esse conteúdo, porque como a gente já ensinou antes e a gente fala sobre economia criativa, não dá para partir apenas de um lado, né? Uma parceria. Os ambos têm que saber aproveitar
aquela oportunidade de estar criando esse projeto juntos. O investimento vai para os dois lados, né? Porém, super legal. Sim. Fala lá. Porém que, claro, cada caso um caso. Se você é um produto, você vai investir com o produto. Se você é serviço, você vai investir com o seu tempo. No nosso caso, com publicidade e tempo, né? Com a nossa divulgação. Mas todos saem ganhando e economia criativa é algo muito legal. Se você quiser saber mais sobre isso, tem aula. Você pode buscar no Instagram do Efeito Orna, saber mais aulas que foram dadas sobre economia criativa, que, se eu não me engano, tá dentro do curso completo, né, Ju, do Efeito Orna, esse módulo. Sim. Nossa, é maravilhoso. E é bem legal porque a gente começa a pensar nas soluções, né, que vão nascendo. Quando você passa por uma situação de obstáculo, que foi como a gente passou muitas e muitas vezes com o Orna Café até o lançamento, e mesmo depois dele aberto, você aprende, né? Então, estávamos lá, a gente que nunca tínhamos trabalhado com isso antes, inclusive tendo que lidar com coisas do tipo próprias, por exemplo, outras cafeterias da cidade. Não aconteceu com muitas, mas algumas que se sentiram ameaçadas, que o Orna Café estava chegando, tentaram, né, de alguma forma tentar diminuir, mas enfim, e ao mesmo tempo que você tem essas pessoas, você tem outras pessoas que querem te colocar para frente, para cima, que acreditam em você. Por exemplo, o Luiz, o Supernova, né, foi uma pessoa muito chave, muito essencial no nosso crescimento também, porque ele, que é uma referência no café em Curitiba e no Brasil, né, ele sempre se identificou muito, né, com o Orna Café desde o começo, esteve ali presente junto ali. Então, só para você saber que quando você vai abrir um negócio, independente se é um negócio físico ou não, sempre terão as pessoas que vão desacreditar do seu negócio, as pessoas que vão tentar te colocar para baixo, as pessoas que vão te mostrar todos os defeitos e aquilo que a gente sempre fala, né, o famoso engenheiro de obra pronta, que quando vê tudo pronto já começa a colocar um monte de defeito. Aí e é não fácil, né? Contratar, né? Tá tudo prontinho, depois de um ano de perrengue é fácil. Exato. E assim, quando é ainda crítica construtiva, beleza, vamos fazer, podemos melhorar. Agora, quando é só aquela coisa que a gente sabe que não é, que é inclusive para tentar te ver ruim, não levar isso em consideração. Porque ao mesmo tempo que tem essas pessoas, pode ter certeza que tem pessoas do seu lado te apoiando, e você fazendo essa corrente de pessoas boas, assim como os nossos fornecedores, os nossos parceiros, as pessoas que acreditaram na gente desde o começo, é legal você ter elas por perto. E o que é tão legal também? Você aprender o quanto que eu venho aprendendo ao longo dos anos, não só no Orna Café, mas em tudo, sabe? O quanto eu gosto de ter por perto as pessoas que, enfim, estavam com a gente desde o começo, que acreditaram na gente desde o começo, e até hoje, sabe? Gosto de indicar profissionais que trabalhavam com a gente. Se for um profissional muito capacitado, faço questão de indicar. Eu lembro que uma das pessoas que trabalhou com a gente é a Ana Bia, né? A gente gosta muito de lembrar da Ana Bia, que foi a nossa estagiária lá no Orna Café, a estagiária de mídia social. Eu fiz a própria entrevista com ela. Essa era uma época que a gente estava já tentando entrar um pouco mais presente ali nas contratações, porque antes disso a gente não fazia nada disso, mas como também era algo sobre as mídias sociais, sobre a comunicação, eu queria, né, estar perto dessa pessoa. Então a gente fez essa contratação da Ana Bia, e ela foi, assim, uma pessoa maravilhosa, que cresceu muito dentro do Orna Café. Eu tive o prazer de ensinar ela muitas coisas, mas também aprendi muitas coisas com ela, sabe? E até hoje, assim, quando eu tenho alguém pra indicar, e pra você ver como também a idade não diz nada, né? Ela é uma pessoa novinha, que tava ali começando o primeiro estágio dela, e ela, enfim, se mostrando uma pessoa super profissional, super competente, super legal, super proativa e super do bem, que é isso que é o principal. Então, quando você vai criando a sua rede e vai entendendo as pessoas que você quer ter por perto, isso também faz parte do negócio, sabe? Como que vai ser o clima do seu negócio. É um alinhamento de valores, né? São pessoas que estão ali com a mesma... Tem esse fit cultural, né? A cultura da empresa. Isso é importante também, a maturidade do profissional, que sem dúvida não diz respeito à idade, mas diz respeito a essa maturidade de entendimento. Por exemplo, ela via que muitos dos processos, muitas vezes, não eram perfeitos, né? Estavam distantes... Que a gente estava criando juntos, mas era uma criação junto. Quase, né? Era uma construção em conjunto, assim, para agregar, entende? Então, assim, pessoas
que têm essa visão, por isso que elas acabam crescendo muito rápido também, se destacando muito rápido, né? Porque é uma mente bacana da forma de enxergar o mundo. De crescimento. É. E aí, gente, vale lembrar agora, vamos falar um pouquinho. Do nada eu, né? Tipo, e aí agora vamos lembrar, vale lembrar. Não, acho que é pra gente fazer um fechamento, enfim. Eu acho que a gente pode falar um pouquinho sobre como o Orna Café tá hoje. Porque sabe o que eu sinto, gente? Que às vezes a gente conta tanto do passado que parece que a marca tá lá, né? Lá onde tudo que a gente passou. Então vamos falar um pouquinho sobre o café hoje, né? Depois de alguns anos, ele se estabeleceu. Ele foi melhorando cada vez mais os processos. Infelizmente, exatamente nesse momento, que é 30/7/2020, que é a data que a gente tá gravando esse podcast, as operações estão interrompidas, né? Elas estão paralisadas, né? Pausadas por conta da... Por mais de 100 dias. Já há mais de 100 dias por conta de uma pandemia. Nesse exato momento, quais são os desafios como empreendedoras, né? Como empresárias, como pessoas que estão à frente desse business e não só contando ali pra vocês o trajetória, mas o que a gente tá... Por exemplo, agora a gente tá no momento de negociação com investidores, negociação com outros possíveis sócios, porque a gente tem muita vontade de reerguer, né? Esse café, a gente sabe o quanto, especialmente esse setor do mercado foi prejudicado pela crise. Então, gente, a gente, lógico, né? Tem muita resiliência, muita vontade, mas tem certas coisas que tem certos limites pra alguns certos negócios que não dá pra fazer. E não quer dizer que, né? Não teve uma excelente trajetória. Mas a gente acredita ainda que a gente vai conseguir resolver, passar por isso, mas é importante que você saiba, olha os desafios. Os desafios da vida de uma jornada de um empreendedor, eles são constantes. Resolver problemas e ter perrengues é uma coisa diária. É claro que vai passando o tempo, né? Quanto mais processos você vai criando, mais equipe capacitada, né? Desenvolvimento de cultura, as coisas vão se tornando mais amenas. Mas os desafios, os riscos, as dificuldades, elas permanecem. Então, é importante que você saiba, né? Que a gente tá nesse momento aí de SOS Orna Café. Mas é muito legal falar isso, Dé, porque provavelmente tem alguém assistindo aqui que tá na mesma situação, que tem uma loja física, que teve que fechar e que, enfim, tá também numa dúvida. E pra você ver, mais uma vez, né? Não adianta ter se planejado, porque isso foi algo que aconteceu que ninguém esperava. Não estava escrito em nenhum lugar, nenhum livro. Ninguém imaginava que ia acontecer isso que está acontecendo. Gente, imagina se alguém colocou lá no plano de negócios ameaças. Crise, uma pandemia. Crise mundial. Uma pandemia que pode acontecer mundial, uma crise e ferrar todo o negócio. Quais são os riscos do seu negócio? Bom, o risco do meu negócio é se acontece aí uma crise mundial e tudo mais. Faz parte, né? Você não pode... Você não consegue contar com nada é previsto, né? Nada é previsão perfeita, né? Mas é isso, gente. Adorei falar sobre o Orna Café, adoro o Orna Café. Legal a gente falar também dos nossos produtos, né? Que o nosso slogan, né? Que não é slogan, mas foi uma frase muito famosa, né? O Curi Fucking Tiba na camiseta do Orna Café, que foi um dos goods mais vendidos, foi um sucesso. Se você quer de volta que a gente faça a camiseta Curi Fucking Tiba, deixa um comentário lá pra gente saber. A gente pode fazer outros também objetos com a marca Orna Café. E é importante até dizer isso também, que a marca Orna Café, o Espaço Físico, ela se tornou uma marca tão forte que a gente criou o e-commerce, né? Então hoje, até se eventualmente, né, a gente não sabe o que vai acontecer, mas se aquela unidade, de repente, né, de ser desativada ou não, enfim, a gente ainda tem essa marca muito forte, que tem grandes possibilidades. Então, assim, é muito interessante, a gente tem muito orgulho de tudo que a gente construiu, de tudo que a gente venceu dentro desse processo, né? Só quem viveu sabe, é impossível num podcast de 50 minutos aí, a gente contar pra vocês tudo que a gente viveu, né, gurias? Cara, olha, acho que a gente envelheceu uns 10 anos. A gente não contou, será que um dia a gente vai contar sobre a investidora do Canadá? Meu Deus, teve... Cara, nossa! É muito legal contar isso. Isso é uma história muito legal. Na verdade, é uma história muito legal. Eu acho que fica para um próximo podcast, mas foi legal você lembrar, Ju, porque ela definiu muitas coisas na nossa vida, se você for perceber. Até mesmo adiantar esse sonho que você tinha de morar fora, que já estava nos nossos planos de internacionalização das nossas marcas, mas nós adiantamos por conta disso, né? E você morar em Miami, que também não era um lugar que você tinha como primeira opção quando fosse para os Estados Unidos, veio por conta dessa investidora, não virou investidora, mas uma possível investidora do Canadá. Tudo tem um porquê, né? Olha, gente, essa história é incrível. É incrível. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer sim um podcast bônus, porque todo podcast a gente fala, cara, mas tem essa história, mas tem aquela e tal. Então a gente vai reunir num bloquinho de notas. Algum episódio vai ser um episódio extra, histórias que não foram contadas, sei lá, a gente vai criar o podcast extra, tá? Pra gente contar essas histórias
histórias emblemáticas, importantes dentro de cada um dos capítulos. Com certeza a gente deixa, né, de passar algumas coisas que são importantes. Vira um podcast menorzinho, né? Que só coloca a história, tipo, só investidora, Canadá, Orna Café, como que foi essa história e a gente... Cara, foi muito louco. Meu pai amado, só de lembrar. Perfeito, gente. Foi muito bom, foi muito legal. E aí, ó, coloca aí na tua cabeça que nesse mesmo período a gente abriu o que a gente vai contar no próximo episódio. Que é muito louco também, que a gente vai ter que trocar nomes. É muito louco. Hein, Dé? Ju, no próximo episódio vamos trocar nomes. Tipo, tem pessoas que vão se chamar, sei lá, Jennifer. Gostei. Vamos. Gostei. Vamos sim. No próximo episódio a gente vai contar coisas que a gente não Ou aquela coisa assim, só as iniciais, né? Tipo, WK. Tipo não, assim. Não dá. As iniciais já fake. Tá. Tipo assim, ó. Sim. Entendeu? Tipo assim, WJ. Entendeu? Tipo. Isso, beleza. A inicial beleza. já é fake. A gente não nem. Já é a própria inicial já é fake. É boa. Vamos fazer isso. Sim. Beijo! Preservando a identidade. Beijo, Nos gente. segue lá no Instagram. Entra lá no Telegram. Tchau. Beijo! Tchau. Orna. Tudo orna. Tudo orna. Tudo orna. Tudo orna. Orna.